A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração em nome de Jesus? Feche seus olhos se for possível. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez nós entramos na sua presença, Senhor. Pai querido, te agradecemos, Pai, pelo teu amor, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós mesmo sem merecermos, Pai. O Senhor investiu em nós, Pai. O Senhor derrama sobre a nossa vida todos os dias do teu Espírito, Pai. Nos ensina, Senhor, ministra no nosso coração. Não há, Pai querido, como retribuir todo o bem que o Senhor tem nos feito. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, ajuda-nos, Pai, a te servir, Senhor. Ajuda-nos a te honrar. Ajuda-nos a nos santificarmos, Pai, a fugir do pecado, Senhor amado, e assumirmos o nosso ministério, Pai. Estar no centro da sua vontade para as nossas vidas. Nós não queremos ser religiosos, Pai querido, em qualquer igreja, Senhor. Nós não queremos, Pai amado, andar com uma capa de religião, Senhor querido, como aquela figueira cheia de folhas, mas que não tinha frutos e que foi amaldiçoada, Pai. Não, meu Pai, nós queremos devolver a Ti os frutos que pertencem a Ti, Senhor. A nossa transformação, Pai, e o nosso ministério, Pai. Meu Pai querido, em nome de Jesus, aviva a Tua obra, Pai. Derrama Teu Espírito Santo, Senhor. Levanta, Senhor, grandes homens e mulheres de Deus, cheios do Teu Espírito, para fazer a Tua vontade e assumir o Teu chamado, Pai. Abençoa, meu Pai querido, os pastores, Pai, do nosso ministério, Senhor. Abençoa suas famílias, suas esposas, filhos, Pai. Abençoa, meu Pai querido, os obreiros, Pai. Abençoa sua família, Pai querido, filhos. Em nome de Jesus, Papai. Abençoa, meu Pai amado, cada membro desse ministério, cada família, meu Pai. Abençoa, meu Pai querido, em nome de Jesus, com a tua unção, com o teu poder, Pai. Traz cura, Senhor. Traz renovo, Pai. Alívio, fortalecimento, Pai. Levanta aquele que está cansado, que está abatido, meu Pai querido. Fortalece, meu Pai, esse que encontra-se fraco, meu Pai. Meu Deus, dá entendimento, Senhor, esse que tem dificuldade, Pai, de compreensão, Senhor, meu Pai. Revela seu Filho Jesus Cristo em cada coração, Pai. Levanta, Senhor, um povo que te conhece verdadeiramente, que te invoca, Pai amado, que tem como prioridade, Pai, fazer a sua vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os membros, Pai, as igrejas, Pai. Em nome de Jesus, cada cidade, Pai amado, seja com a igreja física, Pai, ou então a igreja digital mesmo, meu Pai querido, que nós temos cultuado, Senhor, Pai querido, constantemente, Pai. Abençoa os membros desse ministério, Senhor, seja aqui do Brasil, Senhor, seja de qualquer lugar do mundo, Pai. Visita, meu Pai, os teus filhinhos, meu Deus. Toca na vida do teu povo com a tua unção, com o teu poder, Pai, como só o Senhor sabe e pode fazer, Senhor. Abre portas, Pai, faz milagres, maravilhas, sinais, prodígios, Pai. Abençoa o teu povo, Pai, com tua unção, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, muda a história, Pai. Se teus filhos vêm passando dificuldades, dívidas, Pai, acusações, meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai querido, muda essa situação, meu Pai. Eu te peço, Senhor, faz um milagre na vida desse meu irmãozinho, dessa minha irmãzinha, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa os outros ministérios, Pai. Abençoa, meu Pai, cada pastor, meu Pai. Cada missionário, obreiros, diáconos, presbíteros, bispos. Abençoa, meu Pai querido, os de perto, os de longe, meu Pai. Todos que estão investidos de autoridade, Pai. Aqueles que o Senhor escolheu para estar à frente de ministérios, Pai. Todo o corpo da sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, aviva a sua obra, Pai. Aqueles que não te conhecem, meu Pai, revela-te, Senhor, no coração deles, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu até ministrei no domingo que existem muitos pastores que não conhecem. Pai. Revela Jesus Cristo, meu Pai. Levanta esses homens, Pai, como homens de Deus, Pai, que defendem o teu reino em primeiro lugar, Pai, que agem e andam pela fé. Pois está escrito: o meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. Não há outra maneira de nós caminharmos. Não é como o mundo pensa ou busca, com a razão, o entendimento, a sabedoria desse mundo, Pai. Não, meu Pai, mas com a fé na sua palavra, Pai. No seu Filho Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, os ministérios, Pai. Aqueles que não são de Ti, Senhor amado, desfaça, meu Pai, em nome de Jesus. E aqueles, Pai, que são de Ti, Senhor, o que vão ser, Pai, abençoa cada vez mais, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, tocar na vida do teu povo, abençoar essa nação, meu Pai querido, avivar a sua obra aqui, levantando grandes homens e mulheres de Deus, Pai, nas igrejas, Pai, na política, Senhor amado, no meio empresarial, no campo, meu Pai, aonde estiver os teus filhinhos, Pai, em nome de Jesus, levanta grandes homens, Pai, e mulheres cheios do teu Espírito,
Em nome de Jesus Cristo, com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo os teus filhinhos. Sejam abençoados, queridos, pelo poder do nome de Jesus. Você que crê e recebe, diga amém, diga glória a Deus. Amém. Amém, meus amados. Pegue o copo com água ali para nós fazermos a oração. Em nome de Jesus. Pegue ali o copo com água. Espero que estejam me ouvindo bem, queridos, tá? Vamos apresentar o nosso Deus. Meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa água que os teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Que ela seja agora, Senhor, o remédio que eles precisam para a cura do corpo físico e espiritual, Pai. Quem beber dessa água seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Agora sim, então, já podemos começar oficialmente, então, o nosso programa de hoje, de segunda-feira. Deus abençoe a semana de vocês, queridos, tá? Deus abençoe aí que essa semana seja muito produtiva na presença do Senhor, tá? Muito próspera e abençoada. Em nome de Jesus. Quero pedir que vocês compartilhem, queridos, tá? Comentem o vídeo, né? Comentem, fiquem à vontade para comentar essa live. Fiquem à vontade, queridos, em nome de Jesus, tá? Dê o joinha, o like, se inscrevam se vocês não são inscritos. Em nome de Jesus. E comentem qual cidade você está nos ouvindo aí, se você puder. Amém? Quero mandar um abraço para Pontal do Paraná. Deus abençoe Pontal do Paraná, todos os nossos irmãos, a nossa igreja em Pontal do Paraná. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus, Matinhos. Deus abençoe Paranaguá, aqui onde nós estamos, na sede. Paranaguá, litoral do Paraná também, em nome de Jesus. Deus abençoe Maringá, Campo Mourão. Deus abençoe os nossos irmãos de Bituruna. Deus abençoe, queridos, tá? Nossos irmãos em Bituruna, nossa igreja em Bituruna, Maringá e Campo Mourão também. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Deus abençoe Santa Helena, que está sempre conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu. Deus abençoe nossos irmãos dos Estados Unidos, queridos, tá? Da Flórida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos da Espanha, queridos. Onde você estiver nos acompanhando, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém, queridos? Será que eu esqueci alguém? Você pode escrever daí a cidade que você está aí. Sapucaia do Sul, sempre conosco também. Rio Grande do Sul, sempre conosco. Deus abençoe vocês, queridos, tá? Assim eu vou lembrando, né? Tô tentando lembrar de cabeça aqui, tá? Em nome de Jesus. Se eu esqueci, me perdoe, tá? Escrevam aí, fazendo um favor, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Vamos continuar nossa leitura hoje a partir do Salmo 55, né? Deixa eu abrir ali e ver se está certinho. Não abriu ainda. Vamos abrir de novo, então. Agora vai abrir. Isso. Salmo 55, queridos, né? Vou continuar a leitura do Salmo 55. Como foi o culto ontem? Foi bênção, né, queridos? Glória a Deus, vocês que assistiram também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vê se está certo o tamanho. Tá sim. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Vou colocar um pouquinho para cá a cadeira. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Situação, hein? Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria meu abrigo. Aí a pausa que lembra que é uma oração em forma de louvor, tá? Em cântico. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade, né? Ele estava clamando por asas ali, né? Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas.
Parece que nós estamos vivendo os dias de hoje aqui, né? Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se o adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Interessante isso aqui, né? Profético a respeito do Judas, né? Que traiu, que partilhava o pão, né? Com o Senhor Jesus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles, o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando seu acordo. Macia como manteiga é sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. E assim tem muitas pessoas, né? Aqueles que são boas, conversam bem, né? São macias a maneira de falar, o jeitinho de falar, mas que fazem coisas terríveis, né? Dentro e fora da igreja. Versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Então aqui tem uma direção para nós. Está preocupado? Pastor, eu estou preocupado. Então entregue essa preocupação ao Senhor. Fala, Senhor Jesus, eu entrego essa situação nas tuas mãos. Eu entrego ao Senhor, Pai. Eu lavo as minhas mãos e confio em Ti, Pai. Em nome de Jesus, para que o Senhor possa fazer o milagre, resolver isso, porque eu não consigo. Faça isso, queridos, em nome de Jesus. E está escrito ali, ó, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então Deus, ele não vai permitir que o justo. Então quem que deve fazer isso? Aqueles que são justificados, né, em Cristo, amados, tá bom? Essas orações, essa bênção é para os filhos de Deus, queridos, tá? Eu lembrei de uma passagem agora que, lá em Atos dos Apóstolos, que tinha ali acho que alguns filhos de um mago que tinha ali, e eles viam o apóstolo Paulo orando, expulsando demônios, né? Ele colocava as mãos e as pessoas estavam cheias do Espírito Santo. Aí daqui a pouco tinha uma pessoa possessa de um espírito maligno, e um desses filhos aí, que não conheciam a Deus, né? Representam as pessoas que não conhecem a Deus. Foram lá e disse para o espírito assim, ó, em nome de Jesus que Paulo prega, eu te repreendo. Aí o espírito olhou para ele e falou assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E daí diz que o espírito subjugou aqueles jovens, né, os irmãos, e eles apanharam, e desnudo eles fugiram, queridos. Olha a situação que eles estavam, a vergonha que eles passaram, porque eles não conheciam Jesus. Então essa bênção, queridos, né, essa autoridade é dada para a igreja, tá? Eu já vi pessoas falarem assim, olha, não fale o nome de Jesus em vão. Os crentes, eles falam muito o nome de Jesus. De Deus já falou para não falar em vão. Os americanos, eles mudaram o nome de Deus, né? De God para Gosh, por exemplo, para dizer que não estão falando em vão o nome de Deus. Os judeus também, eles fazem isso, né, queridos? Né? O Y... Yod, He, Vav, He, né? Eles modificaram o último ali, como, não lembro qual que é a última sigla que eles modificaram, mas não é o Re novamente. Ou seja, para não falar o nome de Deus em vão. Amém, queridos? Mas eles não podem falar mesmo. Por quê? Porque não é para quem não conhece a Deus. Jesus disse, tudo que pedirem em meu nome eu farei. Né? Eu vou dar essa autoridade a vocês. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Do que Jesus estava falando quando ele disse isso para Pedro? Ele estava falando do entendimento de que Jesus é o Cristo. E o nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então, isso que ficou, né, para a igreja, essa autoridade que nós temos. Você vê que o arcanjo Miguel, ele não contendeu com o Satanás, né, dizendo, olha, você não vai... Não, ele disse, o Senhor te repreenda. Por quê? Porque o arcanjo Miguel não tinha autoridade que Deus, Jesus Cristo, deu à igreja. Em meu nome expulsarão demônios. Pisarão serpentes, escorpiões, curarão enfermos e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então a igreja, queridos, tem autoridade para usar o nome de Jesus. E as pessoas de fora, elas ficam sem entender. Amém? E aqui você vê um pouco disso, ó.
Entregue suas preocupações ao Senhor. Para todo mundo? Não é para todo mundo, queridos, né? Porque quem não confia, como é que vai entregar para o Senhor se eu não confia? Ah, vou entregar para o Senhor. Que Senhor, né? Entregue ao Senhor. Então, com letra maiúscula, o Deus, né? E ele o susterá. Jamais, ó, nunca, jamais, ele vai permitir que o justo. Quem que é o justo hoje? Se nós lemos recentemente, se eu não me engano, na sexta-feira, não existe nenhum justo sequer, nem ao menos um justo. Não tem justo. Então, quem que é o justo hoje? Somente aqueles que foram justificados em Jesus Cristo, no sangue de Cristo. Então, eu sou justo hoje? Eu sou justo. Por quê? Porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, me justifica e assim me torna justo. Porque eu me arrependo dos meus erros e confesso meus pecados a Deus. Amém, meus amados? A mesma coisa a cada um de vocês. Se vocês crêem que Jesus é o Filho de Deus, vocês têm autoridade para pedir perdão dos seus pecados a Cristo, diretamente a Ele. Não precisa de nenhum intermediário. E você pede a Ele, você recebe dele o perdão e dessa maneira você é justificado. Ninguém tem a desculpa, queridos, de andar em pecado, continuar andando em pecado. Ah, eu pequei, mas não, você se conserta, queridos. Lembra da palavra que foi ministrada ontem, queridos? Lembra da ampulheta, né? Eu fiz essa comparação. Lembra disso? Eu até ministrei semana passada, acho que aqui no programa, e daí ontem no culto foi ministrado isso também. Né? Então, quando você erra, você precisa se consertar e ser justificado novamente. E nós erramos constantemente, né? Só que quanto mais nós caminhamos com Jesus, menos ou menor é a frequência dos nossos erros. Glória a Deus por isso. Versículo 23, ó. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Então você vê que tem muitas pessoas aí que entram no mundo do crime, você vê também, que não tem princípios, né, queridos? Eles morrem cedo, né? Eles morrem cedo. Isso que antigamente, né, uma pessoa normal, ela vivia mais do que nós vivemos hoje, né? Normalmente vivemos hoje. Quanto a mim, porém, confio em ti. Glória a Deus, meus amados. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Olha o entendimento, queridos, né, que Davi teve com Golias, que nós ministramos, né? Quem que esse incircunciso filisteu pensa que ele é para afrontar o exército de Deus vivo, enquanto todos viam um poderoso gigante, invencível? O Davi, né, o pequeno Davi, mas cheio da presença de Deus, ele via simplesmente um simples mortal que não devia estar falando o que estava falando, né? E aqui mais uma vez o Davi adulto, né, falando, ó. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. E quem poderá fazer-me, o simples mortal? Amém, meus amados? Então, um simples homem, queridos, né? Eu até ministrei um pouco isso ontem, né? Para tocar na nossa vida, precisa da permissão de Deus. E tudo que Deus faz coopera para o nosso bem. Versículo 5. O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar-me a vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Mais uma vez essa pergunta, né, queridos? Então ele expressa sua confiança em Deus, queridos, né? Ele sabe que Deus não vai desamparar. E é essa fé que nos garante essa vitória, tá? Será que Deus vai me desamparar ou ele vai me sustentar? O será já é dúvida, tá? A fé é a certeza daquilo que você espera. Versículo 12. Cumprirei os votos que fiz, ó Deus,
a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Então, mais uma vez, queridos, a nossa fé está ligada o quê? A cumprir votos, queridos, e oferta de gratidão, tá? Ofertas no plural de gratidão. E é fácil a gente falar, queridos, que a gente ama a Deus, mas na hora de ofertar a gente tem dificuldade, né? Isso mostra que nós temos bastante temor do dinheiro, da situação desse mundo e não de Deus. Então, tá ligada, a fé tá ligada, sim, queridos, à oferta. Senão Deus não pediria, né? Deus não falaria. Imagina que a única vez que Deus ele se permite provar na Bíblia, né? Que ele fala, me prove nisso. Ele está relacionado a dízimos e ofertas, queridos, né? No Malaquias, provai-me nisso. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida, diz o Senhor. Está escrito. Então aqui, como está ligado, você vê que nós estamos falando de um assunto de confiança. Aí o que o Davi ele faz? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Ou seja, ele sabe que uma coisa está ligada à outra. E as pessoas hoje tentam desvincular, né? Ofertas e fé, né? Tá ligado, queridos, tá? Versículo 13. Pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus amados? Maravilhoso esse salmo também, né? Salmo 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia. De novo, ó, a aflição do profeta. Pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que caíram nela. Glória a Deus. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma. Acordem. Harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Ali amanhecer, ali louvando a Deus. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a sua glória. Lindo também esse salmo, né, queridos? Que maravilha, glória a Deus. Salmo 58. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça, e a terra as suas mãos espalham a violência. E na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Que interessante, né? Essa questão de encantamento de cobra eu nunca vi, mas já ouvi falar muito, né? E alguns países na Índia, você até vê até hoje vídeos, né, a respeito disso, que eles conseguem encantar, né, a cobra, e a cobra fica sob o domínio, né, desses encantadores, dessas pessoas. E aqui tem uma notícia que eu não desconhecia, né, que a cobra ela se faz de surda para não ouvir a música dos hábeis encantadores, né? Que interessante isso. Versículo 6. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho, como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão:
De fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Glória a Deus, queridos, né? A confiança na justiça de Deus. Salmo 59. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam a minha espreita? Ou perdão, né? Não é uma pergunta, é uma exclamação. Vê como ficam a minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo que de nada eu tenha culpa, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam a cair ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas. Seus lábios são como espada e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. Uau, que lindas essas palavras, né? Minha força. Vou aguardar por ti. Quem que é a força do Davi? Deus, né? O alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mate, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder faze-os vaguearem e abate-os. Pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Consome-os na tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam. Se não ficam satisfeitos, uivam, né? Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Glória a Deus. Salmo 60, queridos. Vamos adiantando, né, meus amados, conforme tá fluindo a leitura, né? Deus colocar algo para me ministrar, eu ministro. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, queridos, tá? Podem fazer os comentários ali. Quem que está nos acompanhando, se puder dar um amém, um glória a Deus, um aleluia. Versículo 1 do Salmo 60. Tu nos rejeitaste e nos dispersastes, ó Deus, tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Interessante, quando eu estava falando aqui, eu lembrei de Israel, como foi disperso, né, queridos? Nós vimos uma passagem, eu acho que é em Ezequiel, se eu não me engano, que Deus ele fala que Efraim é o meu primogênito. E aqui eu vi agora aqui embaixo, Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Interessante. E ele dispersou Israel, né, queridos? O povo de Israel foi levado para a Síria e da Síria foi para o mundo inteiro. Nós temos muitos israelitas aqui no Brasil. Diz que o povo do Nordeste, grande parte do nordestino são israelitas, queridos. Olha que honra, né, do povo de Israel. Que interessante, né? Pessoas com sobrenomes de planta, Oliveira, são descendentes, prováveis descendentes, só que foi tão espalhado que hoje não dá para se fazer genealogia, né? Não tem como se comprovar, poucos são comprovados. Eu acredito, queridos, né, que a grande maioria, queridos, foi espalhado no mundo para que todo mundo tenha o sangue judeu, queridos, tá?
para que todo mundo tenha essa bênção, porque a profecia é para os judeus, né, queridos? Você vê que está ligado aos judeus, mas você vê que ele está falando diretamente para a igreja. Então não tem dois povos que vão ser beneficiados, queridos, no final dos tempos. Eu acredito que Deus propositalmente espalhou o povo de Israel naquela época, e para que todos nós hoje, a igreja, são exatamente o povo que Deus ele vai resgatar dos quatro cantos, dos confins da terra, né? Que ele vai trazer, por exemplo, em Isaías 60, né? Que ele fala lá sobre, né, trazendo os braços, né? Desponte, resplandece, eis a glória do Senhor, né? Então Deus ele vai trazendo os braços dos quatro cantos, né? Todos os lugares, né? Traz, devolve, né? E recongregar os seus filhos, né? Existe essa profecia. Você vê que interessante isso, né, queridos? Porque o povo de Israel, hoje, ele é conhecido como o povo, os judeus. Só que os judeus, eles deveriam ser somente, né, os descendentes da tribo de Judá. Por isso ser chamados judeus. Mas hoje Israel é os judeus. O povo de Israel são os judeus. Tudo é os judeus hoje, né? Porque os judeus, eles permaneceram mais tempo do que Israel. Israel se afastou muito de Deus e serviram outros deuses. E o povo judeu, ainda que servia de vez em quando outros deuses, eles não negavam o Deus de Israel. Por isso que eles tiveram essa fama, né, de receber, no caso, o nome do povo, todo o povo de Israel. Mas, na verdade, os judeus são descendentes da tribo de Judá. Amém, queridos? E os israelitas são todas as 12 tribos, né? E dentre essas 12 tribos tem, né, Efraim, que Deus diz que ele é meu primogênito, é Efraim. Então não é Judá o primogênito, né? O primogênito é Efraim. Deus fala o meu primogênito. Tá falando de Israel, tá falando dele, né? E Efraim está entre essas tribos que foram dispersadas pelo mundo inteiro. E olha que interessante esse clamor do Salmo 60, queridos. Tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Ó Deus, tu derramaste a tua ira. Por que Deus derramou a ira sobre Israel? E Senaqueribe veio e levou cativo todo o povo de Israel. Levou Samaria, a capital, e todo o povo de Israel foi levado cativo. Por que eles foram levados cativos? Porque eles se afastaram de Deus. Eles não temiam mais a Deus, eles não queriam mais saber de Deus. Eles se incomodavam, perseguiam os profetas. O povo de Israel, que eram 12 tribos de Israel, né? Aí foi dividida, né, com 10 tribos para Israel e 2 tribos para Judá. Ou melhor, 9 tribos e meia e 2 tribos e meia, né? Então se coloca ali 10 e 2. Então a pequena Judá permaneceu com Deus e as 10 tribos, eles simplesmente se afastaram de Deus. Tanto que todo homem que queria servir a Deus verdadeiramente, naquela época eles fizeram o quê? Eles abandonaram sua terra em Israel e foram morar em Judá, porque Judá buscava a Deus ainda de verdade. Tiveram muitos reis ali cheios do Espírito Santo, que eram amigos de Deus, né, em Judá. E ao passo que Israel veio um pior que o outro, um que se afastava cada vez mais do Deus, do verdadeiro Deus. Ainda que Deus levantasse profetas como Elias, né, como Eliseu, queridos, né, para mostrar que Deus é o Deus de Israel, os reis, eles não se rendiam, queridos, né? Eles mal e mal em alguma situação, eles aceitavam e outros eles perseguiam. E vinha outro rei que era pior, sempre outro pior, até que eles foram levados cativos. Por quê? Porque eles afastaram a luz e trouxeram as trevas, e as trevas é toda sorte de coisa ruim. Mas tamanha foi a treva que eles tiveram que ser escravizados novamente, espalhados. Depois Judá andou nesse caminho, queridos, e também foi escravizado, aí no caso, pelo rei da Babilônia, e todos os povos foram. Então o povo de Israel virou foi espalhado por todo o mundo, né? Pelo Brasil, pelo mundo inteiro, queridos, Argentina, para todos os lugares do mundo. E daí ele pede aqui a oração dele: restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas, repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Aqui coloca-se que parece que é Deus que é o culpado, né, queridos? Mas não é a culpa de Deus, né? Foi o que o povo escolheu. Mas aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. Então, os que temem ao Senhor se salvaram. Salva-nos com tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou. No meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Deixa eu ver uma coisa aqui, queridos. O capacete, deixa eu ver se é o... Não.
Deixa eu voltar ali antes que... Cadê? Tá. Antes que eu saia da... Bíblia, isso. Tô vendo a versão ARA. Ó, Gileade, meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá, o meu cetro. Ah, tá. Meu capacete é a defesa da minha cabeça, tá certo. Eu queria ver a tradução em outra versão, como que ficaria. E a defesa da minha cabeça. Ou o meu capacete, tá certinho. Então eu vou voltar lá. Nova versão internacional. Então, Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo. E Edom, olha só, Moabe é a pia em que me lavo. Lembra que Moabe é descendência de Ló. E Edom, descendência de Esaú. E em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filístia dou meu brado de vitória. Quem me leva... Esses aqui são conhecidos, né? Moabe, Edom e Filístia, né? Conhecidos inimigos do povo de Israel, né? Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com o nosso exército? Por que Deus deixou de sair com o exército? Porque eles se afastaram de Deus. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Verdade isso. Com Deus conquistaremos a vitória e ele pisoteará os nossos adversários. Muito profundo esse salmo, queridos. Muito lindo esse salmo. Vamos ler mais um. Salmo 61. Ouve o meu clamor, ó Deus. Atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar em tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei por muitas gerações os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envie o teu amor e tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Glória a Deus. Salmo 62. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, com uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Misericórdia. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre alta. Não serei abalado. Minha salvação e minha honra de Deus dependem. Ele é minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro, e os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Olha que interessante esse conselho. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Glória a Deus, meus amados. Amém, meus queridos? Glória a Deus por essa leitura. Fizemos uma leitura boa, né? Rendeu bastante, 55 a 63. Mas não tem muito o que comentar, né? Só alguma coisa que Deus ministra no nosso coração.
Daí, nesse caso, a gente aproveita a leitura, né? Vai andando, caminhando na leitura aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus amados. Então, que Deus abençoe vocês, tá? Que essa semana seja uma bênção em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus.